Fala, jogador! Uma boa noite para todos os telespectadores do canal As Duas Faces da Bola. Hoje, no final do dia, aqui no meu trabalho, no meu escritório, me deparei com uma matéria interessante do nosso ilustre centroavante Davidson, né? Um centroavante muito carismático do futebol brasileiro, que está vivendo um dilema. E aqui o canal As Duas Faces da Bola virá trazer ao conhecimento de vocês alguns esclarecimentos, algumas confusões jurídicas ventiladas pela imprensa ou o entendimento do futebol por esse que vos fala, um ex-jogador profissional que hoje é advogado e empresário, atua também no ramo de direito desportivo. Sai uma matéria interessante no seguinte sentido: centroavante não faz mais parte dos planos do clube, o motivo abaixo rendimento é apresentado e também situações de comportamento em jogos de maior cobrança, que aumentaram a pressão junto à torcida. Apurou-se que o Fortaleza já tem respaldo jurídico para uma possível negociação do atleta. Como Daverson disputou 2 competições nacionais em 2025 por clubes diferentes, a princípio não poderia atuar por uma terceira equipe em outra competição nacional. Nesta temporada, no entanto, existe o entendimento de que ele pode ser transferido para ligas do futebol europeu, por exemplo, em que a FIFA considera como temporada 2025 e 2026, diferente do modelo brasileiro. Pessoal, mais ou menos, não funciona bem assim. O atacante Davidson está num dilema contratual, tá? É de fato e é certo que o Estatuto da FIFA, na parte de transferência de jogadores, no que diz o artigo 4º e o 6º, ele diz o seguinte: olha, o jogador pode jogar em até 3 clubes em um ano, caso ele, na primeira transferência, faça entre membros da FIFA cuja temporada se interceptem. Nós estamos falando de um atacante que saiu do Atlético Mineiro e veio para o Fortaleza. E agora, consequentemente, está tendo a pretensão de ir para o futebol europeu. Não funciona assim, nobres telespectadores. Por quê? Porque se o Daverson tivesse saído do Atlético Mineiro ido para o futebol europeu, onde as temporadas se cruzam, o que quer dizer esse cruzamento de temporada? A temporada europeia inicia no meio do ano no calendário da temporada brasileira. E a temporada brasileira inicia no início do ano subsequente, onde a temporada europeia está na sua metade. Então as temporadas elas se interceptam dentro de um período de transferência, que são 2 no ano, e aí não vamos entrar nesse tema aqui agora, e vamos tentar entender o porquê que o Daverson não poderá jogar na Europa, caso não haja aí uma rescisão justificada do seu contrato, que deverá ser apreciado, inclusive, pela Secretaria-Geral da FIFA. Então, se o Daverson tivesse saído do Atlético Mineiro para um clube europeu e desse clube europeu voltasse para um clube brasileiro, o Daverson naturalmente, em função do artigo 4º e do artigo 6º do Código de Transferência de Jogadores da FIFA, ele naturalmente poderia atuar por uma terceira equipe dentro de uma temporada em razão desse cruzamento das 2 ligas que são interpostas. E aqui eu trago também, inclusive, uma equipe do próprio campeonato argentino. Se o Daverson tivesse saído do Atlético Mineiro e ido, porventura, por uma equipe argentina, onde ele é muito bem quisto pelos adolescentes e pelas crianças, em razão do seu comportamento dentro do campo, o Daverson naturalmente poderia retornar ao futebol brasileiro e atuar por uma equipe brasileira, porque as temporadas também se cruzam. As temporadas do futebol argentino e do futebol brasileiro são diferentes. Então, nessa possibilidade, o Daverson fatalmente poderia jogar sem maiores complicações por uma terceira equipe dentro desse um ano de temporada. No caso do Daverson,
certamente será necessário o encerramento do seu contrato com uma cláusula ali justificada, com as partes chegando em um acordo de modo a não atrapalhar a vida desse atleta, a fim de que ele possa ser levado essa rescisão ao conhecimento da Secretaria-Geral da FIFA para poder avaliar as condições e aí dar o aval se o Daverson poderá ou não atuar por uma terceira equipe. Lembrando que ele vem de uma equipe para outra dentro do mesmo calendário de transferência e agora está querendo ir para uma terceira cuja temporada se intercepta. Somente com o aval da Secretaria-Geral da FIFA, dependendo da forma que o Daverson vier a rescindir o seu contrato. Seja ele por uma causa justificada ou injustificada. O interessante é que o representante legal do Daverson e o próprio Fortaleza cheguem a um denominador comum para que esse rapaz possa dar continuidade à sua carreira futebolística. As duas faces da bola, representando aqui por esse ex-jogador profissional, atualmente advogado e empresário, Fábio Salles, acreditando ter explicado um pouquinho dessas confusões, né, ventiladas na imprensa com relação a questões jurídicas envolvendo esse fabuloso esporte que mexe com todos nós, traz aqui esse pequeno esclarecimento para que você, sempre bem informado, fique conosco. Forte abraço. Fala, jogador.